Uma operação de combate a 3 organizações criminosas que vendiam frango de maneira irregular foi deflagrada hoje pela DEIC. O Bruno Protásio vai contar os detalhes dessa operação e quais são essas irregularidades. E você acompanha aqui no Fenômeno. Bruno. A operação foi contra 3 organizações criminosas que agiam em 5 cidades de Alagoas e 2 de Pernambuco. Aqui no estado, os municípios são de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Ibateguara, São José da Tapera e Penedo. Já em Pernambuco, as cidades são Correntes e Garanhuns. Eles atuavam no comércio irregular e ilegal de aves. Faziam também o transporte sem as condições sanitárias, vendiam estas aves que estavam impróprias para consumo e ainda tem relação com outros crimes como sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva e até mesmo comercialização de armas. Algumas delas foram apreendidas nesta ação da polícia. A investigação foi conduzida pela DEIC. Hoje agentes aqui da delegacia também participaram da ação nesta madrugada, assim como militares do BPRV e do batalhão do grupamento aéreo. Os presos foram conduzidos aqui para a sede da DEIC na Santa Amélia, em Maceió. Nós conseguimos algumas imagens da chegada deles aqui na capital, na delegacia, assim como diversos documentos. Muitos foram encaminhados também aqui para a DEIC. Além disso, armas foram apreendidas, como eu citei, e uma grande quantia em dinheiro. A polícia adiantou que são R$100 mil, mas há também, inclusive a gente recebeu imagens de cédulas de dólar e de euro. A gente ainda não tem a certeza se esse somatório já foi também contabilizado, tanto o dólar quanto o euro. Tudo também vai ser explicado ao longo do dia pela polícia, já que durante a ação nós acompanhamos todos os detalhes e desdobramentos desde o início desta manhã, já direto aqui da sede da DEIC, mas até o momento que a nossa equipe ficou por aqui, tanto o delegado Gustavo Xavier, titular da DEIC, como o comandante do BPRV, o tenente-coronel Lisiário, não tinham autorização para conceder entrevistas. A gente acompanhou a chegada de diversas viaturas, foram aproximadamente 10 que vieram nesta manhã para cá com documentos, presos, os materiais apreendidos e ao longo do dia a polícia deve especificar como era a ação especificamente das 3 organizações criminosas que atuavam nestas cidades alagoanas e também pernambucanas. Uma informação que já foi adiantada também pelo BPRV é que há um foragido e ele é funcionário da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, é um agente da ADEAL e ao longo também desse trabalho deve ser também localizado com as atuações da polícia, que segue esse trabalho de investigação desse comércio irregular de frangos, de aves e que tem ainda desdobramentos com outros tipos de crimes. Aqui da Santa Amélia, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Excelente aí o trabalho da polícia integrada, não só aqui de Alagoas, como também de Pernambuco, né? Que a operação também ocorreu lá em Correntes e em Garanhuns, aqui em Pernambuco, né? Pessoas que foram presas, 2 pessoas foram presas em Pernambuco e 5 aqui em Maceió. Essa operação foi intitulada de pirâmide feudal. Por que eles intitularam assim? Porque os donos de avícolas é que ficavam como reis, no topo da pirâmide. E aí depois vinham esses outros segmentos que faziam todo o trabalho, uma parte burocrática, outra não sei o quê, enfim, até que o final aqueles que faziam aquele transporte clandestino, né, tentando subornar isso, tentando subornar aquilo, tentando fazer isso nas rodovias. Por isso que foi parceria com a DEIC junto com o BPRV, que é o Batalhão Rodoviário de Veículos, tá? Muito bem, por isso essa informação de pessoas presas. Foram 7 pessoas presas, mas o mandado de prisão são 14. E o próprio delegado disse que vai cumprir os outros 7 que faltam. Vamos falar sobre isso. Vamos ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que tem mais informações sobre esta operação e você vai nos atualizar a partir de agora. Maria Maciel, você volta agora para atualizar essa operação Pirâmide Feudal. É com você.
Isso mesmo, Wilson. O número ainda permanece nos 7 presos, né? 5, como você falou, em Maceió, aqui em Alagoas, né? Em algumas cidades aqui de Alagoas, e 2 em Pernambuco. Agora, como é que funcionava esse esquema, né? Essas 3 organizações criminosas? É sobre isso que eu converso, então, com o delegado Gustavo Xavier, que é aqui da DEIC, que vai explicar para a gente como é que eles agiam, né? Essas organizações, que tanto aqui de Alagoas, com integrantes também de Pernambuco, cidades de Pernambuco. Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, com a participação direta investigativa da DEIC, bem como no suporte técnico operacional do BPRV, que é quem fiscaliza as rodovias do nosso estado. Então, essa organização criminosa agia, lesando inicialmente os cofres públicos, que resultava por trazer prejuízos para a sociedade, porque no momento em que não há o recolhimento dos valores devidos dos tributos, a sociedade termina deixando de ter investimentos na saúde, educação, segurança, dentre outras áreas. Então foram 14 mandados de prisão, efetivamos a prisão de 7 pessoas, 2 delas em Pernambuco e 5 no estado de Alagoas. Um número também elevado de armas apreendidas, espingardas, revólveres e pistolas, munições e uma quantia estimada em aproximadamente R$500 mil. Então, o trabalho é continuado, vai ser continuado aí, e nós aguardamos a apresentação de alguns participantes, inclusive um fiscal da ADEAL. A gente aguarda que ele se apresente aqui, ou então nós faremos a prisão dele posteriormente. Então, durante as investigações ficou comprovado, então, a participação desse fiscal, ele estaria aí facilitando aí essas negociações? Existia um tipo de facilitação, do transporte dessas mercadorias, muitas vezes inapropriadas para o consumo da população. Então, foi constatado esse crime por parte do servidor, e aí nós faremos esse trabalho, a prisão, muito em breve, por parte aqui das Forças de Segurança Pública. Esses 7 que estão foragidos, e que ainda não foram presos nem se apresentaram, eles são todos de Alagoas? Tem gente também de Pernambuco? A participação de pessoas de Pernambuco, inclusive liderança, seriam proprietários das granjas, seriam os que mais se beneficiavam financeiramente. Infelizmente não deu para prendê-los no momento da operação, mas já estamos em contato com a defesa, com a família, e aguardando uma provável apresentação desses indivíduos que estão foragidos. Tá certo, delegado, obrigada pelas informações, parabéns por esse trabalho. E a gente conversa agora também com o Coronel Lisiário, que é o comandante do BPRV, para falar para a gente como é que foi na prática, todo esse trabalho. Vocês, que a gente já noticiou aqui muitas outras vezes, várias apreensões de caminhões, transportando essas aves de forma irregular. Boa tarde. Boa tarde. Há cerca de um ano atrás, a gente foi procurado pela ADEAL, que a ADEAL percebeu que em todas as abordagens que eles faziam, essas pessoas elas não trafegavam com as guias sanitárias, muito menos com as notas fiscais. Então, como nós fiscalizamos as rodovias, a ADEAL foi pedir o nosso apoio, e à medida que nós fomos intensificando o policiamento, as fiscalizações, a gente ia percebendo que eles realmente não usavam as notas fiscais. Então, isso causava um verdadeiro rombo ao erário. Entendeu? A gente passou 15 dias intensificando as operações nesse sentido, e só nesses 15 dias a gente somatizou uma média aí de mais de R$500 mil de furo, que eles não contribuíam com os devidos impostos. Então, se a gente somatizar isso por um mês e multiplicarmos por 12, daria um valor bastante considerável. Haja vista também que essa organização criminosa, a gente levantou que ela já vem agindo no nosso estado há mais de 3 décadas. Entendeu? Então, uma organização criminosa sem escrúpulos algum. O nome da operação, Operação Pirâmide Feudal, justamente porque existia uma certa hierarquia entre eles. Os servos, que eram os motoristas, os olheiros, pessoas que faziam a varredura para que não tivesse fiscalização alguma, para que eles pudessem prosseguir com esses veículos. Tem a questão dos servos, tem a questão da nobreza, que seriam a parte dos donos das avícolas, que contratavam até pessoas para que o produto chegasse até as avícolas dele. Teria o clero, que são as pessoas que eram responsáveis para
fazer com que esse material, com falsificação de notas fiscais, com documentos que não tinham licitudes nenhuma, e por fim o rei, que era os senhores os senhores feudais, que eram os donos das granjas, que cada vez mais enriqueciam ilicitamente, né, contribuindo aí para fazendo a prática de sonegação, né, de impostos, a prática de crime de natureza, né, de ordem tributária. Também tem as partes que eles negociavam frangos para descartes, frangos mortos já, que as granjas negociavam com os donos de avícolas aqui em Maceió. E esses donos de avícola recebiam esses frangos com preço bem barato, porque eles já estavam para descarte, e negociavam, eles comercializavam com nós consumidores com preço normal, praticando aí o crime contra a saúde pública. Então, era uma organização criminosa muito organizada, muito dissimulada e cada vez mais agindo às margens da lei. E essas ações dessa organização tinham continuidade justamente porque era por isso. Apreendiam veículos, iam lá, pagavam o imposto devido e eram liberados. Mas, graças a essa investigação, conseguiu chegar então aos cabeças de toda essa organização. Exatamente. A gente procurou a Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária, para que nos uníssemos, para que fizéssemos uma investigação mais profunda para chegarmos ao que chegamos hoje, a desarticular essa organização criminosa, que em virtude da vasta documentação que nós aprendemos hoje, a gente entende que isso aí é a ponta do iceberg ainda, certo? Com a documentação, com telefones celulares, com laptops que nós aprendemos, temos certeza que várias outras organizações que também participavam desse contexto irão aparecer e certamente as polícias, a judiciária militar, futuramente irá tomar as novas medidas que o caso requer. Obrigada, Coronel, pelas informações. Parabéns também por esse trabalho integrado. Então é isso, essa operação não acaba aqui. Então pode ter sim muito mais gente envolvida nesse esquema todo que fraudava e sonegava impostos e tributos e fazia essa comercialização muitas vezes de aves que eram impróprias para consumo. Volto com você, Wilson.